Olá e bem-vindos ao canal Elevação. Hoje, iremos falar sobre o eminente espírito de André Luiz, sua história e suas obras. No entanto, pedimos-lhe encarecidamente sua inscrição e like para que nos auxilie na divulgação da doutrina espírita. Obrigada! Então, vamos começar. O espírito que conhecemos como André Luiz, em sua última encarnação foi um médico brasileiro residente no Rio de Janeiro. Com bons conhecimentos científicos e grande capacidade de observação, foi-lhe permitido relatar, através do médium Francisco Cândido Xavier, suas experiências como desencarnado. Desejando manter o anonimato, possivelmente respeitando parentes ainda encarnados, quando questionado sobre seu nome, respondeu adotando o nome de um dos irmãos de Chico Xavier. Alguns espíritas, talvez mais levados pela curiosidade do que por fins práticos, já criaram algumas hipóteses sobre a identificação do médico carioca desencarnado, mas são apenas especulações sem maior solidez ou confirmação pelo próprio André Luiz. O primeiro livro de André Luiz é de 1943. Neste livro ele descreve sua chegada ao plano espiritual, iniciando pelo período de perturbação imediato após a morte, seguindo pelo seu restabelecimento e primeiras atividades, até o momento em que se torna cidadão onde é nosso lar, colônia espiritual que dá nome ao livro. Seguem-se outras obras que descrevem experiências e estudos do autor no plano espiritual, que ao longo da obra vão cada vez mais sendo direcionados à tarefa de esclarecimento dos encarnados sobre as realidades do plano espiritual, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. 1947, No Mundo Maior, 1947, Agenda Cristã, 1949, Libertação, 1954, Entre o Céu e a Terra, 1954, Nos Domínios da Mediunidade, 1957, Ação e Reação, 1958, Evolução em Dois Mundos, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, 1959, Mecanismos da Mediunidade, 1960, Conduta Espírita, Médium Valdo Vieira, 1963, Sexo e Destino, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, 1964, Desobsessão, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, 1968, E a Vida Continua, 1975, Respostas da Vida, Médium Francisco Cândido Xavier. Além destes livros, André Luiz também participou de obras conjuntas com outros autores espirituais, principalmente Emmanuel. A relação abaixo indica algumas destas obras. As datas são dos prefácios 1961, O Espírito da Verdade, autores diversos, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, 1963, Opinião Espírita, Emmanuel e André Luiz, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, 1965, Estude Viva, Emmanuel e André Luiz, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, 1965, Entre Irmãos de Outras Terras, autores diversos, Médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, 1972, Mãos Marcadas, autores diversos, Médium Francisco Cândido Xavier, 1973, Astronautas do Além, autores diversos, Médium Francisco Cândido Xavier, J. Herculano Pires, 1983, Os Dois Maiores Amores, autores diversos, Médium Francisco Cândido Xavier, 1987, Cura, autores diversos, Médium Francisco Cândido Xavier, 1989, Doutrina e Aplicação, autores diversos, Médium Francisco Cândido Xavier. A obra mediúnica de André Luiz teve, e ainda tem, uma influência considerável sobre o movimento espírita. Suas descrições do plano espiritual, tornando mais preciso e detalhado nosso conhecimento do mesmo, estabeleceram um novo patamar de compreensão da vida espiritual, também incentivaram a criação de instituições espíritas devotadas às atividades, assistências e grupos de estudos inumeráveis. Por exemplo, temos as Ancasas André Luiz e o Grupo Espírita Nosso Lar, que se dedicam ao atendimento de crianças deficientes, a Ancasa Transitória Fabiano de Cristo, que se dedica ao atendimento de gestantes carentes, o Grupo Os Mensageiros em que se dedica à distribuição gratuita de mensagens espíritas, a própria Associação Médico Espírita, que tem aprofundado o estudo das obras mediúnicas de André Luiz e suas relações com a prática médica.
É interessante observar que o primeiro livro de André Luiz causou grande impacto pela novidade de suas informações. Alguns chegaram a contestar suas descrições de uma vida espiritual muito semelhante à que levamos na Terra, mas o acúmulo de evidências, desde mensagens descrevendo de modo fragmentário a vida espiritual, até obras completas de outros espíritos, por médiuns como Ivônia Pereira, provaram sua veracidade. O mais curioso é que descrições semelhantes já existiam desde os primeiros tempos do A Modern Spiritualism, por exemplo, as que foram registradas por Andrew Jackson Davis, nascido em 1826 e desencarnado em 1910, mas tinham caído no esquecimento. Agradecemos seu prestígio ao canal e solicitamos seu like e sua inscrição. Por gentileza, compartilhe nosso vídeo via WhatsApp aos seus amigos e amigas. Até a próxima, obrigada!